Meg se impressionará com um detalhe em Júnior e ficará de boca aberta. Algo que Meg verá em Dee Júnior vai mudar tudo. Quando Meg olhar para Júnior depois de tanto tempo, ela verá um detalhe que vai deixá-la sem ar. Meg convida Júnior para jantar depois de meses afastados. Ela verá um detalhe que vai deixá-la sem ar. Um detalhe que ele guardou bem perto do coração. Mas afinal, o que Meg viu? Depois de meses separados, a mágoa ainda estará ali, mas a saudade falará mais alto. Júnior continuará vivendo na chacrinha, tentando seguir em frente em silêncio, enquanto Meg tentará esconder de todos que ele nunca saiu dos pensamentos dela. Meg tomará coragem, respirará fundo e discará o número que conhecia de cor, mesmo sem admitir. A voz dela sairá hesitante, mas cheia de sentimento guardado. Júnior, é a Meg. Eu preciso dizer uma coisa. Eu queria te ver. Do outro lado da linha, o silêncio de Júnior será mais forte que qualquer palavra. Ela fechará os olhos temendo a recusa, até ouvir aquela voz que conhecia melhor do que admitia. Eu também queria te ver. E antes que a coragem escape pelos dedos, Meg completará. Você aceita jantar comigo amanhã? Sem passado, sem perguntas, só a gente? E será assim, com um simples convite, que o destino começará a costurar o que o tempo tentou desfazer. Júnior responderá firme e ao mesmo tempo doce. Aceito. Na noite seguinte, Meg chegará no restaurante mais nervosa do que numa exposição de arte, arrumando o cabelo pela terceira vez antes de entrar. O coração dela baterá como se quisesse abrir caminho pelo vestido. Quando Júnior aparecer na porta, ela esquecerá de respirar por alguns segundos. Ele estará mais maduro, mais calado, com um brilho discreto no olhar e algo diferente. Algo que Meg não identificará de imediato, mas que vai prender a atenção dela antes mesmo do primeiro prato chegar. O garçom os conduzirá até a mesa. As velas tremularão entre eles como se guardassem segredos antigos. Meg tentará falar com naturalidade, mas a voz escapará baixa demais. Obrigada por ter vindo. Eu achei que você não aceitasse. Júnior segurar-se-á no olhar dela com cuidado, como quem atravessa um rio profundo. Eu não teria recusado, não quando se trata de você. Meg desviará os olhos para o guardanapo, fingindo arrumá-lo, porque o coração dela vai estremecer com a sinceridade dele. Entre uma garfada e outra, a conversa surgirá como quem reacende uma chama com sopros pequenos. Ela dirá, mordendo a própria insegurança: eu senti sua falta, mais do que eu devia. E Júnior, com o olhar firme: eu senti também, e tentei esconder, mas não consegui. As velas refletirão nos olhos de Meg, e ela finalmente olhará para ele com mais atenção. Os pratos serão levados pela mão do garçom, mas ela nem notará. Porque algo em Júnior chamará a atenção dela com força. Algo que ela nunca tinha visto antes. Algo que não combina com afastamento, nem com esquecimento. Algo que parece novo e antigo ao mesmo tempo. A respiração dela falhará. Os dedos tremerão levemente enquanto ela leva a mão ao peito, surpresa. Júnior, isso é... Desde quando? Ele fechará os olhos por um segundo, como quem deixa escapar um segredo que segurou por tempo demais, e responderá baixo, quase num sussurro que só ela ouvirá. Desde antes de tudo acabar. Meg ficará imóvel, encarando o detalhe que ele guardou tão perto de si, tão perto do coração, tão perto dela. As velas continuarão tremulando, mas o mundo parecerá parado naquele instante. Meg viu um detalhe em Júnior que a deixou sem palavras. Um detalhe carregado de sentimento, guardado em silêncio. Mas afinal, o que é que Júnior escondeu por todos esses meses? Meg viu, mas não entendeu. Agora ela vai descobrir o que Júnior guardou no corpo e no coração, e essa revelação vai mudar tudo. A noite estará mais silenciosa quando o jantar terminar, como se até o vento estivesse esperando o desfecho daquele reencontro. As velas se apagarão devagar, deixando apenas a luz morna do restaurante refletir nos olhos de Meg e Júnior.
2 olhares presos em algo que ainda não tinha sido dito. Ela pagará a conta antes que ele ofereça, e os 2 sairão para a rua. Eles caminharão devagar pela calçada, sem destino, lado a lado, até que uma música vazará da porta de um bar próximo. Júnior hesitará. Maggie perceberá o gesto. E sem pensar muito, ela segurará na mão dele com um cuidado que diz mais do que qualquer palavra. Ele não puxará a mão de volta. Ele segurará de volta. Às vezes a mão encontra o que o coração nunca esqueceu. Maggie parará em frente à praça e respirará fundo. Júnior, aquilo que eu vi, aquilo não me saiu da cabeça. Ele desviará o olhar, como quem segura uma lembrança nas costas. Mas Maggie não deixará ele fugir dessa vez. Ela tocará o braço dele de leve e com a voz baixa, quase implorando. Eu preciso entender. É por mim? A pergunta ficará suspensa no ar, carregada de tudo o que eles nunca disseram. Júnior fechará os olhos, como quem abre um cofre antigo dentro de si, e responderá devagar. Não é por você, é por nós. A respiração de Maggie falhará, como naquela primeira noite, anos atrás, quando ela percebeu que estava apaixonada sem retorno. E Júnior decidirá não fugir mais. Ele a levará até um ponto discreto da praça. Não longe, não escondido, apenas o suficiente para que aquele momento seja só deles, e ele olhará nos olhos dela com coragem. Sem pressa, sem espetáculo, sem dramatização exagerada, somente verdade. Júnior puxará o tecido com calma, revelando o detalhe que ela viu, mas não compreendeu. Maggie prenderá o ar por completo, dessa vez, sem disfarçar. Os olhos dela se encherão de lágrimas que ela não conseguirá controlar. Meu Deus, Júnior, esse nome é o meu. Júnior nunca apagou o que sentia. Ele marcou. A tatuagem estará ali, o nome dela, Maggie, escrito no corpo dele. Não grande demais para parecer exibicionismo, não pequeno demais para ser escondido, mas do tamanho exato do sentimento que nunca deixou de existir. Maggie levará a mão aos próprios lábios, emocionada. Desde quando? Júnior respirará fundo, porque agora é hora da verdade. Desde antes de tudo. Desde quando eu achei que a gente ia ser para sempre. Eu fiz porque eu estava certo disso. E quando tudo desmoronou, eu não consegui apagar. Porque se eu apagasse, era como dizer que nada tinha sido real. Maggie tocará o nome com a ponta dos dedos. Não como quem lê, mas como quem sente. E a voz dela sairá baixa, carregada de arrependimento e saudade. Você guardou isso todo esse tempo. Júnior assentirá, firme. Eu não sabia se a gente ia voltar a se olhar, mas eu sabia que se um dia você me perguntasse, eu não ia mentir. As lágrimas dela finalmente cairão, sem vergonha, sem medo. Júnior, eu nunca deixei de te amar. Eu só não sabia como voltar. Ele segurará o rosto dela com as 2 mãos, com a mesma delicadeza de antes, quando tudo era novo. Gostou dessa notícia? Qual é a nota que o casal merece? Me conte nos comentários. Gerluce entra em pânico ao ver a investigação avançar e Arminda flagra beijo comprometedor do casal. Nos próximos capítulos, o coração de Gerluce vai bater mais forte do que nunca. O passado começará a bater à porta e o medo de perder tudo, principalmente Paulinho, vai consumir a mocinha por dentro. Tudo começará quando Jairo surgirá apressado e aborda Gerluce na rua. Gerluce, o Paulinho quer falar com você. Ele tá lá no carro. O sorriso dela surgirá automático, mas os olhos vão trair a atenção. Agora? Assim do nada? Jairo perceberá o nervosismo. Aconteceu alguma coisa? Ela forçará uma risada. Claro que não. Deve ser saudade. Mas por dentro, Gerluce estará em desespero. Meu Deus. E se ele já souber? E se essa conversa for o começo do fim? Paulinho se aproximará, carinhoso, puxando-a para um canto mais reservado. O beijo acontecerá intenso, cheio de sentimento, mas não passará despercebido. Atrás de uma coluna, Arminda observará tudo com ódio puro nos olhos. Olha só,
A santinha cuidadora agarrada com o policial. Isso vai render. Ela sacará o celular discretamente com um sorriso venenoso. Ferete vai adorar essa cena. Enquanto isso, Gerluce sentirá um arrepio inexplicável no meio do beijo. Paulinho, você tá estranho. Ele respirará fundo. Jairo me chamou para uma conversa séria. O coração dela disparará. Sobre o quê? Paulinho hesitará, mas falará a verdade. O caso do roubo das Três Graças vai ser investigado, fora dos registros oficiais. Gerluce sentirá o chão desaparecer. Como assim? Extraoficialmente? Paulinho explicará. Sem pressão política, sem Arminda, sem Ferete meter o dedo, só eu, Juquinha e o Jairo. Ela engolirá seco, tentando manter a calma. E, vocês já têm alguma pista? Paulinho balançará a cabeça. Ainda não, mas vamos achar. Enquanto ele falará com convicção, Gerluce pensará apenas em uma coisa. Se ele descobrir, eu perco tudo. Mais tarde, Jairo reunirá Paulinho e Juquinha. O que a gente descobrir aqui fica entre nós. Se alguém poderoso estiver envolvido, vai cair do mesmo jeito. Juquinha responderá firme. Pode deixar, eu vou fundo. Do lado de fora, Gerluce ouvirá parte da conversa e sentirá as pernas fraquejarem. Eles vão descobrir, é só questão de tempo. Arminda, de longe, observará a aflição da rival. Tá com medo, querida? Pois devia. Enquanto Gerluce luta para esconder o passado, a investigação começa a encontrar os primeiros rastros do roubo. Pista surge, Paulinho se aproxima da verdade e Gerluce teme perder o amor da sua vida. A investigação vai avançar rápido demais para o gosto de Gerluce. Juquinha estará analisando imagens antigas do entorno da casa de Arminda quando congelará a tela. Paulinho, vem ver isso aqui. Paulinho se aproximará. Que foi? Juquinha apontará. Esse carro apareceu 2 vezes na noite do roubo. O policial franzirá a testa. Esse carro eu conheço. Do outro lado da cidade, Gerluce estará inquieta, andando de um lado para o outro. Calma, respira, ninguém sabe de nada. Mas o telefone tocará e o nome de Paulinho aparecerá na tela. Ela quase deixará cair o aparelho. Oi, amor. A gente pode se ver mais tarde? Preciso conversar. O coração dela afundará. Claro, quando você quiser. Após desligar, Gerluce desabará no sofá. Se ele souber, ele nunca mais vai olhar para mim do mesmo jeito. Enquanto isso, Arminda provocará Ferete. Sabe quem eu vi aos beijos hoje? Gerluce e o policialzinho. Ferete dará uma gargalhada debochada. Pois deixa, amor acaba quando a verdade aparece. Arminda sorrirá. E a verdade sempre aparece. No encontro com Paulinho, o clima será pesado. Gerluce, se eu descobrir que alguém próximo a mim mentiu, eu não sei se consigo perdoar. Ela lutará para não chorar. Você acha que eu seria capaz disso? Paulinho a encarará com ternura. Eu quero acreditar que não. Essa frase será como uma faca. Mais tarde, Juquinha encontrará um detalhe decisivo. Um objeto ligado diretamente ao assalto. Agora a gente tem um caminho. A notícia chegará até Gerluce como um soco no estômago. O caminho está se fechando. Ela olhará uma foto de Paulinho no celular e chorará. Eu fiz tudo errado, mas amar você nunca foi mentira. Gerluce diante do espelho, dividida entre fugir ou enfrentar o passado. O amor vai sobreviver à verdade? Ou a investigação vai destruir tudo? Carro é identificado, Viviane é desmascarada e Gerluce entra em desespero ao ver a verdade se aproximar. A investigação vai dar um salto perigoso nos próximos capítulos e Gerluce vai sentir que o cerco começa a se fechar de vez. Dentro da sala improvisada da investigação, Juquinha ampliará a imagem do carro pela 3ª vez. Não tem mais dúvida, Paulinho. A placa bate. Paulinho franzirá a testa sério. Esse carro é de quem? Juquinha respirará fundo antes de responder. Da Viviane. O nome cairá como uma bomba.
Viviane? A amiga da Gerluce? Juquinha assentirá. A mesma. O carro dela circulou perto da fundação na noite do roubo e depois sumiu por horas. Paulinho passará a mão no rosto, claramente abalado. Isso tá ficando pessoal demais. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Gerluce estará sentada no sofá da casa de Viviane, inquieta, com o coração disparado. Ela observará a amiga andando de um lado para o outro, nervosa. Você tá estranha, Viviane. Viviane forçará um sorriso. Impressão sua. Mas Gerluce sentirá o peso da culpa apertar o peito. Se descobrirem o carro, acabou. O telefone de Viviane vibrará. Ela olhará a tela, empalidecerá e desligará rápido demais. Quem era? Ninguém. O silêncio entre as duas ficará pesado. Gerluce não aguentará. Viviane, se isso vier à tona, eu perco o Paulinho. Viviane se exaltará. Você acha que eu não tenho nada a perder? Gerluce se levantará com os olhos marejados. Você prometeu que ninguém nunca ia chegar até nós. Viviane rebaterá nervosa. Eu não mandei você se apaixonar por policial. A frase cairá como uma bofetada. Do outro lado, Arminda fará o papel de cobra venenosa, provocando Ferete. Lembra da tal Viviane? Pois é, parece que a Santinha anda em carro suspeito. Ferete soltará uma gargalhada debochada. Essa fundação tá mais suja que ralo de cozinha. Arminda sorrirá satisfeita. E a Gerluce vai afundar junto. Na delegacia improvisada, Paulinho receberá a confirmação final. O carro da Viviane foi visto descarregando algo pesado perto do galpão abandonado. O policial fechará os olhos por um segundo. Se isso se confirmar, não vai ter como fingir que não viu. Naquela noite, Paulinho decidirá confrontar Gerluce. Eu preciso te perguntar uma coisa, e eu preciso que você seja honesta comigo. Ela tremerá. O que foi? A Viviane. Ela tem alguma coisa a ver com o roubo das 3 graças? O mundo de Gerluce vai parar. Ela tentará falar, mas a voz falhará. Eu não sei. Paulinho a encarará com dor nos olhos. Não mente pra mim. As lágrimas escorrerão. Eu te amo, mas eu tô morrendo de medo. Paulinho dará um passo atrás, devastado. Medo da verdade ou medo de me perder? Ela não responderá. Juquinha anunciará a decisão. A gente vai atrás da Viviane. A câmera fechará no rosto apavorado de Gerluce. A próxima verdade pode custar tudo. A liberdade, a amizade e o amor. Gostou dessa notícia? O que o Paulinho deve fazer, na sua opinião? Me conte nos comentários, me diga de qual cidade você acompanha o nosso canal e fique comigo que temos mais notícias para você. Zenilda vira o jogo, desmascara Ferete e Arminda e provoca a queda dos vilões em 3 Graças. Nos próximos capítulos de 3 Graças, Zenilda deixará definitivamente de ser apenas a esposa enganada para se transformar na maior ameaça que Ferete e Arminda já enfrentaram. Abalada, mas decidida, ela passará a agir em silêncio, fingindo normalidade enquanto começa a cavar os podres que o marido esconde há anos. Sozinha no quarto, Zenilda abrirá novamente o envelope entregue por Rogério. Suas mãos tremerão ao ver notas fiscais, contratos falsos, transferências suspeitas e nomes de empresas fantasmas. Ela sussurrará em choque. Meu Deus, é tudo verdade. Nesse momento, Ferete aparecerá na porta, fingindo carinho. Você tá bem, amor? Tá com uma cara estranha. Zenilda respirará fundo, fechará o envelope e responderá com frieza. Tô ótima, só pensando na vida. Ferete forçará um sorriso desconfiado. Você anda muito pensativa ultimamente. Ela o encarará firme. Talvez eu tenha passado tempo demais confiando nas pessoas erradas. Ferete engolirá seco. Mais tarde, Zenilda se encontrará às escondidas com Rogério em um local discreto. Ele estará sério, cauteloso. Ferete já percebeu que você mudou. Ela responderá sem hesitar. E ele ainda não viu nada. Rogério mostrará novas provas no celular.
Isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem desvio de verba, compra de remédio falso, propina e Arminda está envolvida até o pescoço. Zenilda cerrará os punhos. Eles usaram a fundação para enriquecer, enquanto gente morria. Rogério completará. E tem mais. Eles planejam fugir. Zenilda arregalará os olhos. Fugir? Sim. Ferete marcou uma reunião falsa na fundação para distrair todo mundo. Enquanto isso, vai tentar sair do país. Zenilda respirará fundo e tomará sua decisão. Então ele vai cair em público, bem devagar. No dia seguinte, Arminda surgirá na fundação cheia de si, desfilando arrogância. Ela provocará Zenilda. Soube que você anda curiosa demais. Zenilda sorrirá de canto. Curiosidade mata ou salva. Arminda rirá, debochada. Você não tem estômago para enfrentar o Ferete. Zenilda se aproximará dela e responderá afiada. E você não tem coragem sem ele. Arminda ficará incomodada. Enquanto isso, Ferete reunirá funcionários e parceiros na fundação, fingindo normalidade. Ele discursará teatral. Estamos entrando numa nova fase. Tudo aqui é feito com transparência. Zenilda observará tudo em silêncio. De repente, Rogério surgirá no fundo do salão, acompanhado de algumas pessoas importantes e um técnico com equipamentos. Ferete arregalará os olhos e sussurrará para Arminda. O que esse desgraçado está fazendo aqui? Arminda responderá, nervosa. Isso não estava no combinado. Zenilda dará alguns passos à frente e pedirá atenção. Antes de qualquer anúncio, eu quero mostrar uma coisa. Ferete tentará interromper. Zenilda, não é hora. Ela o cortará, firme. É sim, e você vai ouvir. As luzes do salão se apagarão parcialmente. Um telão será ligado. Zenilda anunciará. Essa fundação foi criada para salvar vidas, não para bancar criminosos. O primeiro vídeo aparecerá. Gravações de Ferete negociando notas frias. Ferete gritará, isso é montagem! Arminda tentará sair, mas Rogério bloqueará a passagem. Fica, ainda tem mais. Outro vídeo surgirá, agora com Arminda rindo enquanto fala sobre remédios falsos. Arminda berrará, desliga isso agora! Zenilda continuará com a voz embargada, mas forte. Vocês roubaram de quem não podia se defender. Ferete avançará furioso. Você está me destruindo. Zenilda o encarará, fria. Você se destruiu sozinho. O público começará a murmurar chocado. Arminda perderá o controle. Essa mulher é louca. Sempre foi uma sonsa. Zenilda responderá sem levantar a voz. Sonsa não, cega. E agora eu enxergo. Rogério então mostrará o golpe final. Um áudio de Ferete planejando fugir e culpar terceiros. O salão entrará em alvoroço. Ferete tentará fugir, mas será impedido por seguranças. Ele gritará desesperado. Zenilda, por favor, a gente resolve isso em casa. Ela se aproximará e dirá com desprezo. Casa não é esconderijo de bandido. Arminda começará a chorar, tentando se fazer de vítima. Eu só segui ordens. Zenilda rebaterá. Dura. Você seguiu o dinheiro. A polícia surgirá no local. O delegado anunciará. Ferete e Arminda, vocês estão sendo presos por desvio de verba, fraude e associação criminosa. Ferete se revoltará. Isso é um complô. Rogério se aproximará e soltará irônico. O complô é contra quem rouba remédio de doente. Arminda será algemada e humilhada ao tentar esconder o rosto. Ela berrará. Zenilda, você vai se arrepender. Zenilda responderá, firme e serena. Meu arrependimento foi confiar em vocês. Ferete será levado algemado, gritando, derrotado. Antes de sair, ele olhará para Zenilda. Você acabou comigo. Ela responderá olhando nos olhos. Não, eu sobrevivi a você. O salão ficará em silêncio. Rogério se aproximará e dirá. Você foi corajosa. Zenilda respirará fundo. Eu só fiz o que era certo. Dias depois,
Zenilda aparecerá na fundação reorganizando tudo. Ela falará para a equipe: a partir de agora, essa fundação volta a ser do povo. Rogério sorrirá emocionado. Você se libertou. Zenilda responderá: e libertei muita gente junto. A câmera fechará no rosto dela, decidida. Quando a verdade aparece, não existe poder que sustente mentira. Paulinho pressiona Gerluce e a verdade ameaça vir à tona. A verdade finalmente começa a vir à tona em Três Graças. Pressionada por Paulinho, Gerluce cria coragem para revelar o que realmente aconteceu na noite do assalto. A confissão coloca Ferete e Arminda na mira do policial, que passa a desconfiar das versões dos vilões e inicia um cerco silencioso. Enquanto isso, Arminda entra em desespero e Ferete tenta bancar o intocável, mas começa a cometer erros que podem custar caro. Paulinho começará a perceber que algo está muito errado com Gerluce desde o assalto à mansão, e o comportamento da jovem levantará suspeitas perigosas. Desde a noite do crime, Gerluce estará distante, calada demais, com o olhar sempre perdido e um peso nos ombros que não conseguirá disfarçar. O policial, experiente e atento, sentirá que não se trata apenas de medo ou trauma. Você não é assim, Gerluce, dirá Paulinho, observando a namorada em silêncio. Ela tentará desconversar, mas o nervosismo falará mais alto. Eu só tô cansada, Paulinho. Foi muita coisa de uma vez. Mas o policial não se convencerá. Cansada, eu já te vi várias vezes. Agora, desse jeito, nunca. A cada pergunta, Gerluce se fechará mais, e isso só aumentará a desconfiança dele. Paulinho começará a ligar os pontos. O dia do assalto, as contradições no depoimento de Arminda, o nervosismo exagerado de Ferete e agora, o silêncio da própria namorada. Você está escondendo alguma coisa de mim? Ele perguntará direto, sem rodeios. Gerluce engolirá em seco. Não, Paulinho. Claro que não. Mas o olhar dela atrairá. Paulinho se aproximará, falando num tom mais baixo, mais íntimo, porém firme. Eu sou seu namorado, mas também sou policial. E quando alguém muda desse jeito, é porque está carregando um peso grande demais. A jovem desviará o rosto, sentindo a pressão crescer. Você não entende, ela murmurará. Então me ajuda a entender. O silêncio entre os dois será ensurdecedor. Enquanto isso, do outro lado da história, Ferete e Arminda começarão a se sentir encurralados. O casal de vilões perceberá que o cerco está se fechando e que qualquer deslize poderá ser fatal. Arminda andará de um lado para o outro em sua sala luxuosa, completamente fora de si. Esse policial tá farejando demais, ela dirá irritada. E aquela Gerluce, eu não confio nela nem um pouco. Ferete tentará manter a pose, mas o nervosismo também tomará conta. Você tá exagerando, Arminda. A menina é só uma funcionária. Ela rirá com desprezo. Funcionária? Aquela ali é perigosa. Gente simples demais sempre sabe mais do que devia. Ferete suspirará, tentando se acalmar. Paulinho não tem prova nenhuma. Enquanto ele não tiver, não pode nos tocar. Arminda se aproximará dele com um sorriso venenoso. Então trate de garantir que ele nunca tenha. O clima entre os vilões ficará cada vez mais pesado, enquanto Paulinho continuará pressionando Gerluce. Em casa, numa conversa tensa, ele irá mais fundo. Desde o assalto, você acorda assustada, evita olhar para mim quando eu falo do caso, ele dirá: eu preciso saber, você viu alguma coisa naquela noite? Gerluce sentirá o chão sumir sob seus pés. Eu não posso falar. Paulinho arregalará os olhos. Como assim não pode? Ela começará a chorar, completamente abalada. Se eu falar, muita gente vai se machucar. O policial ficará dividido entre o amor e o dever. E se você não falar, pode ser pior ainda. Nesse momento, o público perceberá que Gerluce guarda um segredo capaz de derrubar gente grande. Enquanto isso,
Arminda começará a debochar da situação, acreditando que ainda está no controle. Essa gente acha que pode enfrentar Arminda? Ela dirá, rindo. Eu já enterrei coisa muito pior. Ferete tentará brincar para aliviar o clima. Relaxa, Paulinho não passa de um policialzinho apaixonado. Mas o sorriso dele será forçado. Gerluce, por sua vez, entrará em conflito interno. Ela pensará em Josefa, pensará em tudo o que viu e ouviu naquela noite, e sentirá que a verdade está prestes a explodir. Eu não sou bandida, ela dirá, chorando nos braços de Paulinho. Mas também não sou santa, ele assegurará com força. Então me conta tudo, antes que seja tarde demais. A câmera fechará no rosto aflito de Gerluce, enquanto a trilha sonora sobe, anunciando que a verdade está muito mais perto de vir à tona do que Ferete e Arminda imaginam. Gerluce finalmente cederá à pressão de Paulinho e decidirá contar o que viu e ouviu na noite do assalto. A revelação deixará o policial em choque e o colocará definitivamente na trilha de Ferete e Arminda. Dividido entre o amor e o dever, Paulinho prometerá proteger Gerluce, mesmo sabendo que ela corre perigo. A investigação avançará rapidamente e pequenas provas começarão a surgir, desmontando as versões falsas dos vilões. Arminda entrará em desespero ao perceber que está perdendo o controle da situação, enquanto Ferete tentará manter a pose, mas passará a cometer erros graves por arrogância. O casal será exposto a situações constrangedoras, com diálogos cheios de ironia e deboche, rendendo momentos de humor e humilhação pública. Paulinho armará um cerco silencioso, usando as próprias mentiras dos vilões contra eles. No clímax, Gerluce tomará coragem e fará um gesto decisivo que colocará Ferete e Arminda frente a frente com a verdade, em uma cena tensa e emocionante. A parte 2 terminará com uma revelação explosiva e um desfecho que deixará o público com a certeza de que nada voltará a ser como antes em Três Graças. Se você chegou até aqui, me conte de que cidade você está assistindo esse vídeo e continue que temos mais notícias para você.